Hoje. Você está lindo hoje. Amém. Irmãos, eu estou trabalhando à noite agora e eu estou da meia-noite até amanhecer o dia. Eu estou tendo muito tempo para ouvir mensagem, meditar na palavra e não estava preparado para trazer a mensagem hoje, mas eu estava tomando banho e pensando na mensagem. E eu pensei comigo lá em casa, falei, se a minha mãe me der a oportunidade, é essa mensagem que Deus colocou no meu coração que eu vou trazer. Quando nós estudamos a palavra de Deus, ou nós temos, vou dizer uma palavra dura, mas nós temos a obrigação de estudar a palavra de Deus para conhecer sobre Jesus. Nós não preparamos uma mensagem para os outros. Eu disse isso aqui, eu digo, estou dizendo isso sempre. A mensagem, ela tem que ser para mim transformar, para fazer eu me enquadrar nela. E a mensagem que eu vou ler hoje, ela é bastante conhecida, irmãos. Irmãos, essa foi, acho que a primeira mensagem que Deus me deu, não com as mesmas palavras, eu tenho certeza que não vai sair do mesmo jeito. Eu preguei ela num colégio, 15 minutos lá, não vou garantir que vai ser 15 hoje, irmãos, aqui, mas vai ser aquilo que Deus tem para falar comigo e com você. É no primeiro capítulo do Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João. No primeiro capítulo, você pode ficar sentado, irmãos. A reverência, como eu costumo dizer aqui, que nós temos que ter na palavra é a obediência. Nós pegamos um costume, ele é bom, nós levantamos quando vamos fazer a leitura, mas todo mundo está cansado. Lá na época de Jesus, quem levantava era quem ia ler a palavra, irmão. Os outros permaneciam sentados, porque não tinha caixa de som alta, não tinha nada para as pessoas escutarem, então a pessoa levantava para escutar melhor, porque não adianta nada eu ouvir essa palavra, não guardar ela no meu coração, amém? Na versão que eu uso aqui, irmãos, está escrito assim, ela não vai ser diferente da sua, porque a palavra ela tem muitas versões, mas o significado sempre é o mesmo. Diz assim: em princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Este existia no princípio com Deus. Por meio dele foram feitas todas as coisas, e nada do que havia sido feito se fez sem ele. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a perceberam. Houve um varão cujo nome era João, que foi enviado por Deus. Este veio para testificar acerca da luz, para que todos crescem mediante ele. Mas ele não era a luz, mas daria testemunho acerca da luz. 9. Porque ele é a luz verdadeira que veio ao mundo, a qual iluminou a todos os homens. Ele esteve no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio aos seus, mas os seus não o receberam. Mas a nós, irmãos, que estamos aqui hoje, mas aos que o receberam, aos que creram em seu nome, ele lhes deu o direito de chegar a serem filhos de Deus. Aos que não são nascidos do sangue, nem por meio da carne, nem pela vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e contemplamos sua glória, a glória como um ungido do Pai, cheio de graça e verdade. Amém? Eu vou ler apenas até aqui. Aleluia. Essa passagem, irmãos, ela é bastante conhecida. Eu vinha no caminho meditando até chegar aqui, e eu não tive tempo de fazer uma aprofundação para me falar para vocês em que ano foi escrito o Evangelho de João aqui.
Mas quando eu receber uma oportunidade com um tempo maior de estudo, eu estarei fazendo isso, irmãos. Mas eu sei, irmãos, que ela foi escrita bem depois que Jesus morreu, não foi escrita nos dias dele. E com certeza toda a escritura e toda a inspiração de Deus para que esses homens escrevessem isso, irmãos, é porque Deus sabia que o evangelho dele chegaria nos nossos dias. Nós já estamos há quase 2000 anos de quando o evangelho foi pregado, irmãos. Quando Cristo anunciou o evangelho, ele é a própria palavra. Ele que estava no começo. No Antigo Testamento, Deus se manifestava através da palavra. Ele falava através da palavra dada aos seus profetas, aos seus escolhidos naquele tempo. E aquela palavra, irmãos, ela não foi capaz de transformar verdadeiramente a vida daquele povo. Talvez todos que estão aqui, eu não sei se todos, mas que estão aqui conhecem a história antiga não, do Testamento passado, porque a palavra de Deus ela não é antiga, irmãos, ela é viva e eficaz. Toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus, desde Gênesis até Apocalipse, onde Deus fez o trajeto de deixar para nós como caminho a seguir para se achegar ao Pai. E como eu disse no princípio, ele estava com Deus, ele falou ele estava com ele falando na criação de todas as coisas. A palavra dele fez tudo que nós vemos hoje que existiu, vir à existência através da fala. Mas às vezes, irmãos, nós com a nossa fala ou com a nossa pregação do evangelho não vamos ser capazes de transformar a vida de ninguém, porque talvez nós não vivemos aquilo que a palavra nos orienta a viver. E por isso Jesus veio aqui, porque o povo não tinha entendido quem era Deus, e precisou de o próprio Deus vir se encarnar, como João disse aqui, que o verbo, a palavra, ele se encarnou e habitou entre nós. Aquele que é santo teve entre nós. Hoje ele vive em mim, ele vive em você que crê nele, irmãos. Hoje ele não está entre nós, hoje ele está dentro de nós. E mesmo assim ele também está aqui entre nós. Ele está aqui para nos conduzir ao perdão, à mudança, ao novo nascimento, porque sem ele nós não somos capazes de ter uma mudança de vida. Nós não somos capazes de deixar a velha natureza e o velho homem que habita dentro de nós morrer, porque só ele é capaz de matar o homem mau, aquele homem pecaminoso que existe dentro de nós, ao qual Paulo escreveu aos Romanos, se não me engano, no capítulo 7, daquela luta que tem de nós contra nós mesmos, de querer fazer o bem e não fazer, do mal que nós não queremos, nós fazemos. E ele precisou vir a essa terra, ele santo, sem defeito, para nos dar o exemplo de que nós também somos capazes de fazer, irmãos. Eu não tive tempo de olhar qual é o mandamento, se é o quinto, o quarto eu sei que não é, o sexto, mas tem um mandamento que diz assim, ó: não tomeis o nome de Deus em vão. Às vezes nós achamos que é falar o nome de Deus, né? Muito tempo, por muita época, eles pensavam que era isso, mas tomar o nome de Deus em vão, irmãos, é eu e você, quando nós carregamos o nome de cristão, quando nós temos o nome de seguidores de Jesus, do Messias. Como você aprendeu no decorrer da sua vida? E quando as nossas atitudes diferem das atitudes dele,
Nós estamos tomando o nome dele em vão, e o nome dele tem sido denegrido no meio do povo que estão em trevas, por causa das nossas atitudes às vezes, por causa da maneira que nós vivemos, daquilo que nós fazemos quando estamos na nossa vida teoricamente secular, né? Porque às vezes nós dividimos, nós achamos que temos uma vida secular e uma vida templária. Quando nós vimos aqui nos templos, todo mundo adora a Deus com a mão levantada, damos glória a Deus, e quando nós saímos dali, nós temos uma vida totalmente diferente. E foi isso que ele veio aqui fazer, irmãos, porque aqueles que foram escolhidos para mostrar Deus ao mundo, quando ele separou, ele fez um pacto com Abraão e disse assim: através de você, Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas. Deus queria que o povo de Israel mostrasse Deus para as nações, irmãos. Mas o próprio Deus escreveu, eu acho que foi Jeremias, que as outras nações, elas não trocavam os deuses dela, irmãos. Eles não deixavam seus deuses de metal, de madeira, de postes, que eles faziam, que eram mudos, surdos, e o povo não trocava ele. Mas o Deus verdadeiro, que era o Deus ao qual Israel servia, trocava, misturava, adorava outros deuses junto com Deus. Não era separado não, irmãos, era junto. Eles também continuavam acreditando em Deus, e necessitou que a palavra que era falada no passado se encarnasse, viesse em forma de homem, para dar o exemplo de como Deus queria que nós vivêssemos, ou Ele quer que nós vivemos. Porque, como eu disse, o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz que nós somos cartas vivas. Muitas das pessoas, irmãos, nunca vão ler a Bíblia, elas vão olhar as suas atitudes, o que você está fazendo. O testemunho maior, irmãos, de alguém que nós podemos dar é o de Jesus. O meu testemunho que Deus me livrou das drogas, ele não é nada perto do de Jesus, que foi santo. Mas o verdadeiro testemunho que você pode ouvir não é eu contando aqui, irmãos, porque eu posso fantasiar o meu testemunho como muitos fazem. Muitos inventam testemunho, muitas coisas que você ouve. Eu não estou falando isso para minar a sua fé, não, irmãos. A sua fé tem que estar firmada em Deus, em Jesus. Ele é o verdadeiro testemunho ao qual nós temos que dar para outras pessoas. Mas muitas pessoas camuflam o seu testemunho. Mas o bom testemunho, irmãos, é quando aquelas pessoas que te conhecem olham para a sua vida e falam para as outras pessoas: nossa, você conheceu o Cleiton? Aquele cara que era mau, que toda briga ele estava, que todo final de semana ou todo dia da semana ele estava na praça se embriagando com um cigarro de maconha, e olha a vida dele como ele mudou. Esse é o verdadeiro testemunho, irmãos, que nós temos que dar. Ele mentia, nossa, o Cleiton era aquele maior mentiroso. Estou dando só um exemplo, irmão. Não gostei de mentira, não. A parte das drogas é verídica. Mas eu mentia, irmãos. Quantas vezes eu menti para minha mãe? Eu falava: não, eu parei de usar. Eu tinha parado um tempo e eu já tinha voltado, porque nós somos humanos, irmãos, e pecadores. Como eu disse, se nós não tivermos esse exemplo, porque às vezes, irmãos, nós só condenamos, ou nós aqui não, irmãos, em nome de Jesus, nós vamos parar de condenar as pessoas e vamos começar a olhar para dentro de nós. Eu ouvi uma palavra do Luiz Hermínio e eu peguei ela para mim, irmãos. Eu quero ser radical comigo e tolerante com os outros, porque Jesus, ele era tolerante, irmãos. Todo mundo que chegou diante dele para ser apedrejado, para ser condenado, Jesus estendeu a mão. Muitas das vezes ele falava: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas depois ele também falava para a pessoa: vai, não peques mais.
Mas ele que tinha o poder de julgar, ele disse que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. E o nosso trabalho, irmãos, é dar continuidade àquilo que ele começou. Jesus, Deus, ele não te chamou, irmão, para você sentar aqui nessas cadeiras em dia de culto. Me desculpe se a palavra for dura com você. Ele não te chamou para isso. Ele te chamou para fazer boas obras, para que o nome do Pai seja glorificado lá fora. Ele não te chamou apenas para ficar sentado, Ele te deu um dom. Cada um de nós aqui tem pelo menos um dom, irmãos. Pelo menos um, eu tenho certeza que cada um tem. E Ele veio, pisou aqui nessa terra, foi o exemplo para que eu e você seguisse. O povo estava acostumado, irmão, com uma vida. Muitas das vezes, irmão, nós escutamos assim que Jesus veio destruir uma religião. Eu não concordo com isso, irmãos. Se Ele veio e cumpriu toda a lei, como que Ele veio destruir algo? Ele veio destruir a hipocrisia. Aqueles que ensinavam e não viviam o que ensinavam. Ele veio destruir, foi isso. Mateus 23, depois você lê lá na sua casa. Ele fala assim, ó: faça tudo o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles são hipócritas, são sepulcros caiados, são bonitos exteriormente, mas por dentro eles são feios, são fedidos. O seu pecado, aquilo que eles carregam por dentro, fede as narinas de Deus. O sepulcro é isso, irmãos. Ele é bonito por fora, mas por dentro ele tem podridão, porque a nossa carne, ela apodrece, ela fede. Irmãos, eu acho que o ser humano é de todos os animais, que tem muito ser humano que é mais animal do que muitos animais, irmãos. Felizmente essa é uma verdade. Mas é uma das carnes mais fedidas quando morre, é a do ser humano, irmãos. Sem dizer que aqueles que vivem no pecado, como o pastor Luciano disse um dia aqui, é nós, irmãos, que faz com que esse fedor do pecado não chegue totalmente a Deus e Deus extermine esse mundo, porque nós somos o sal, e é o sal que não deixa a carne apodrecer, irmãos. Ou nós estamos tentando ser, irmãos, como eu disse, Deus vai completar a boa obra que Ele iniciou na minha e na sua vida. Talvez nós ainda estamos naquele processo de Pedro e dos apóstolos quando andavam com Cristo, irmãos, antes da conversão, porque nenhum deles eram convertidos quando eles andavam com Cristo antes da crucificação. João pediu para, quando eles não foram aceitos em Samaria, falou: Senhor, o Senhor quer que nós ore aqui? João e Tiago, o apóstolo do amor, irmãos, aquele que é considerado o apóstolo do amor. Ele falou: Senhor, o Senhor quer que nós ore aqui e desce fogo do céu e mata todo mundo, como Elias pediu? Jesus falou: vocês nem sabem de quem vocês são filho. Pedro, não precisa nem falar, né, irmãos? Ele negou, falou que ia até a morte. Quando aquele cara chegou, ele arrancou a espada, para mim, ele tentou torar a cabeça, irmão. E aí o cara desviou e arrancou só a orelha. A Bíblia não fala isso não, isso é o meu pensamento, porque se ele bate assim, ó, com certeza ele tinha torado lá do braço ele tinha arrancado o braço aqui do soldado, do Mauro. Então Jesus veio, irmãos, para nos demonstrar que a palavra com um exemplo é melhor do que às vezes ela falada. A palavra de Deus, irmãos, em Hebreus, no capítulo 4, acho que o versículo 12, diz que ela é como uma espada de dois gumes que penetra a alma, a medula. Ela penetra dentro de nós para arrancar toda a podridão, tudo aquilo que nós carregamos quando vimos do pecado, quando nós somos chamados para a graça, irmãos. Paulo escreveu em Efésios, capítulo 2, é bastante conhecido, que vós sois salvos pela graça, isso não vem de vós, mediante a fé, é um dom de Deus. Aquela salvação ali, irmãos, é a salvação do pecado. Aquela graça não é aquela graça que você pode viver de todo jeito, de qualquer maneira, e ela vai te cobrir, não.
É a graça que nos arranca do lamaçal do pecado, que as nossas obras boas ou más antes de Cristo não valem nada, porque nós fomos chamados para fazer as boas obras. E ele veio exemplificar isso, ser aquela palavra viva, para que nós aprendamos isso. Vou tomar uma água aqui. Como eu não dormi bem hoje, dormi só um pouquinho e fui trabalhar de novo. Eu trabalhei a noite passada, junto com a diabetes, seca a boca muito. E nós, irmãos, temos estudado essa palavra, temos nos alimentado dela, para ser parecido com Ele, nós temos que aprender ela. Antigamente, irmãos, quando as pessoas não eram estudadas, eu também não sou estudado não, irmãos. Quando eu falo assim, eu me incluo assim. Graças a Deus, minha mãe foi professora, eu aprendi muita coisa com ela, né? Mas eu estudei só até a 4ª série. Eu parei na 4ª série, me envolvi com as drogas, com as coisas erradas, e não dei valor naquilo que muitas das vezes Deus colocou na minha frente para mim aprender. Toda a vida eu fui inteligente, aprendo as coisas fácil, rápido. Deus me deu esse dom de aprender. Mas o mal, ninguém precisa ensinar o mal, irmão. O mal nós já nascemos com ele dentro de nós e nós aprendemos sem ninguém. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, e diz que eles não aceitaram ele. Mas se nós formos olhar pelas profecias, irmãos, já havia sido profetizado que Deus endureceria o coração deles para não aceitar, para que a graça chegasse até nós. Irmãos, eu acredito que os discípulos, eles não imaginavam que nós estaríamos aqui no ano de 2026 ouvindo a palavra que muda a nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é poder de Deus para transformar a nossa vida. Só ela pode nos transformar, irmão, só ela pode nos mudar. Quantas vezes eu entrei dentro da igreja, do templo, né? Que a igreja somos nós reunidos, irmãos. Quando nós nos reunimos, se nós estiver na nossa casa, tiver 2 ou 3 falando de Jesus, ali se torna uma igreja. Quando eu reconciliava com Cristo nas minhas caminhadas de ficar 4 meses firme, depois recair, a palavra nunca tinha entrado no meu coração, irmão. Muitas das vezes nós endurecemos o nosso coração e achamos que a sã doutrina de Deus são doutrinas de homens, de não pinte a unha, não use um brinco, não corte o cabelo. Mas a palavra da sã doutrina que transforma a nossa vida é aquela que vai de encontro à nossa natureza, irmãos. É aquela que arranca a avareza, que arranca a vaidade, que arranca o ego, que arranca o orgulho de dentro de nós e nos faz ser parecido com Cristo, irmão. Os irmãos já estão cansados de ouvir, irmãos, mas se fosse um de nós aqui na cruz, já imaginou isso? Já parou para pensar isso? Se nós estivéssemos lá naquela cruz, e aquele povo gritando lá: sai daí, mostra que você é Deus. Se você descer dessa cruz, aí nós vamos acreditar. Irmão, eu acredito que se fosse eu na minha caminhada de conversão aqui, irmãos, provavelmente eu tinha decidido ir lá e... Não agora, mas se fosse há um tempo atrás, eu descia de lá e fuzilava todo mundo. Porque nós ainda não temos o amor de Deus, nós não entendemos esse amor, que Deus deu o seu Filho para morrer por nós, pecadores. E é o que nós temos que entender, irmãos. Ele não morreu só por nós que estamos aqui, Ele morreu pelo mundo inteiro. E a nossa vida transformada, como eu disse, às vezes muito mais do que o nosso julgamento, irmãos. Eu nunca concordei com esse negócio de julgar os outros, irmãos, mas eu já fui assim. No meu começo de fé, como que eu vou dizer,
imaturidade de conhecimento, eu já fiz esse tipo de coisa. Até o dia que Deus foi me abrindo os olhos, porque Ele vai arrancando as escamas dos nossos olhos, irmãos. Quanto mais nós vamos conhecendo Ele, conhecendo a Sua palavra, Ele tira os comichões dos nossos ouvidos e abre os nossos olhos para entender o Seu amor e entender o projeto dEle para nossas vidas. Mas nós temos o nosso lado farisaico dentro de nós, irmãos, que olhamos para o publicano orando, batendo no peito, falando: Deus tem misericórdia de nós. Falando: Senhor, eu não sou como aquele pecador, eu dizimo, eu jejuo, eu oro, eu sou santo, e não somos pecadores, às vezes somos piores do que ele. Essa é uma verdade que dói em mim, dói em você, eu acho, irmãos, também. Eu sinto, irmãos, ainda o pior dos pecadores, irmão, porque eu do dia. A Bíblia fala: se você sabe fazer o bem e não faz, você já está pecando. Se você sabe o que é certo e o que é errado, você não faz. E às vezes nós ainda olhamos com o nosso olhar de julgamento. Por quê? Porque a palavra ainda não habitou dentro de nós e não transformou a nossa vida. Deus nos chamou, irmão, para sermos parecidos com Cristo, crescer na graça e no conhecimento dEle, para andar como Ele andou, para olhar para as pessoas como Ele olhou. Mas é fácil, irmão Cleito, isso? Não é fácil, irmãos. Primeiro porque nós aprendemos muita coisa errada que vem do antepassado, vai passando, e a gente vai levando aquilo como uma regra de fé, quando nós não estudamos a palavra de Deus, quando nós não temos o hábito de olhar nela, de ver, de ler, de ouvir ela, irmãos, porque a fé ela vem pelo ouvir. Paulo disse no Romanos 10:17: vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tira um tempo para ouvir a palavra de Deus, irmãos? Uma boa palavra de Deus na sua casa? Ou você só fica na rede social vendo besteira, se alimentando daquele lixo de entretenimento que o diabo, irmãos, como diz o profeta dele, disse, né, que ele já morreu, ele está aqui há 10 mil anos atrás. Ele sabe, ele criou uma maneira de nos entreter, de nos alimentar com a podridão desse mundo, e nós nem percebemos, irmãos. Ela foi entrando devagarzinho na nossa vida, e muitas das vezes ela nos domina. Eu estou quase 2 semanas sem usar as redes sociais, irmão. Quando chegou no 4º dia, me deu quase uma abstinência, a falta de ficar olhando, passando o dedinho das redes sociais, do Facebook e do Instagram, irmão. O YouTube eu ainda estou lá firme, escutando as mensagens, principalmente aquelas que me batem. Eu gosto de escutar aquelas mensagens que machucam eu, que eu olho, não aquela mensagem que fala: nossa, que palavra poderosa, não, aquela que fala assim: meu Deus, eu ainda não sou nada perto de ti, Pai, porque é essa palavra que transforma a minha e a sua vida, irmãos. É ela que vai nos mudar. Deus não tinha. Eu ouvi uma frase na pregação, irmãos, que nós sempre gostamos de ouvir, aquela assim: eu profetizo bênção na sua vida. Mas a profecia de Deus para nós, irmãos, de Jesus foi: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não tem jeito, irmão, de você falar: está amarrado, está repreendido. Ou você nunca teve uma aflição a passar, nunca teve luta, nunca teve dificuldade. O próprio Cristo, irmãos, passou a maior dificuldade. Um homem santo, piedoso, ele sofreu. Aí nós, como estamos não tinha de nada, de pouca coisa, às vezes nós temos tudo, e aquela luta, ela é a maior do mundo.
Aí o irmão está passando uma menor ainda, fala: meu Deus, mas minha luta é muito maior que a do irmão Cleito. E porque nós sempre olhamos para nós olharmos para a luta e para o desafio que Cristo passou, as nossas, elas ficam pequenas, irmãos. Mas para nós ela é grande. Para cada um de nós, essa luta, ela é grande. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra, irmãos, quando nós temos a confiança, como a irmã Eva leu aqui, de que aqueles que confiam no Senhor estão cercados pelo monte do Senhor, que os guarda em qualquer lugar que Ele tiver, na fornalha, no fogo, que o quarto anjo, que é Ele, estará com você. A nossa vida vai ficar bem melhor, irmão. Mas se nós não tivermos as lutas, as dificuldades, irmãos, como que a nossa fé vai aumentar? As provas, as lutas, as dificuldades, ela não é para você desviar, falar: não, eu vou abandonar Deus, porque quando eu estava lá com o inimigo, estava melhor. Estava mesmo, irmão, porque ele não lutava para tentar te tirar da presença de Deus. Agora ele luta. Quando você já está do lado dele, para que ele vai te incomodar? Mas quando você decide, toma essa decisão de fé, de andar com aquele que foi a palavra viva, que pisou nessa terra, aí sim você começa aquela luta. E a nossa luta maior, irmãos, ela não é com o diabo, porque o diabo ele já foi vencido. Cristo venceu ele na cruz por mim, por você. Ele venceu, ele foi lá no inferno e tomou a chave dele. A nossa luta maior, irmãos, é deixar a palavra dele entrar dentro de mim e entrar dentro de você, para nós sermos transformados, para nós sermos mudados, para nós sermos alicerçados na rocha, firmados as nossas raízes nele. Mas, como eu costumo dizer, nós estamos no caminho, irmãos. Não desista, persista. Se você errou, não faça como Adão, não esconda, não fuja de Deus pensando que você vai se esconder dele, porque você não vai. Não tem como se esconder. Se você for no mais profundo do abismo, ele vai estar lá. Se você pegar uma aeronave e esconder lá no mais alto do céu, a presença dele está lá, irmãos. Irmãos, a glória dele, ela toma toda a terra. É a presença dele que faz o viciado usando a droga se arrepender lá, sem ninguém estar lá falando para ele. Ele é tocado. Eu tenho um amigo meu, Leonardo, que ele estava fumando maconha, e ele sentiu aquela tristeza, aquela coisa no coração dele. O pai dele já era cristão, amigo nosso, muitos anos, conheço desde pequenininho. E ele se converteu ali naquela hora, procurou um lugar para se reconciliar com Cristo. E está firme até hoje pregando o Evangelho. E ele está firme até hoje. Não desista, irmãos, de ser essa carta viva, esse exemplo. Muitas das vezes, irmãos, nós afastamos as pessoas de Deus. Nós chegamos na nossa casa, nós falamos mal do irmão, falamos mal do pastor, falamos mal da irmã, do outro pastor. E as pessoas olham e falam assim: para que eu vou querer ser crente? Para que eu vou querer servir a esse Deus onde todo mundo fala mal um do outro, aonde todo mundo acusa um ao outro? Deus nos chamou, irmão, para amar uns aos outros. Todos nós temos defeito, e eu garanto para você que o mais defeituoso aqui sou eu, porque eu sou enjoado, eu sou nervoso, eu falo as verdades até sem sabedoria, às vezes sem parar para pensar, para esperar o tempo certo. Não que nós não temos que falar a verdade, o Paulo falou que nós temos que falar a verdade uns aos outros, mas tem que ser com sabedoria, não para machucar o irmão, para ferir ele. E às vezes nós, como eu disse, irmão, eu gostava de falar muito essa palavra, denigrir. Eu falava ela, às vezes eu nem sabia o significado. Aí eu fui no dicionário e olhei. Denigrir é manchar, irmão, é sujar.
ferir, é colocar uma mancha no nome de Cristo com as nossas atitudes. Nós fazemos isso com nossos filhos dentro de casa às vezes, com esse exemplo mau que nós damos de não ser parecido com Cristo, de falar mal uns dos outros. Ele fala: para que eu vou querer servir a esse Deus? Para quê? Numa dessas pregações, eu acho que eu já tinha ouvido isso lá no pastor Gilei também. Chegaram numa aldeia, irmãos, e foram pregar o evangelho sobre Jesus Cristo nessa aldeia lá. E o cacique falou: não, esse cara já esteve aqui, você morou aqui com nós, aqui ficou aqui um tempo, aqui na tribo, aqui conosco. Só que o nome dele não era Jesus, não, o nome dele era Davi. Ele fazia tudo isso aí que esse aí fez, do mesmo jeitinho ele fazia aqui conosco. Ele foi a carta viva. Aquela carta, irmão, de que quando você muda de uma igreja, você não tem que ir lá pedir o pastor para redigir ela e trazer aqui, toma aqui, recebe eu como membro da igreja. Não, nós temos que ser a carta viva que caminha no meio da rua e as pessoas olham e falam: ali vai o homem de Deus. Até o diabo, irmãos, ele vai falar assim: ó, esses são homens de Deus, esses são os servos do Deus vivo. E às vezes você vai precisar repreender assim como Paulo: mas será que nós temos essa autoridade? Temos essa vida como Paulo tinha que falar? Sai dela em nome de Jesus. O discernimento de entender, ali era o diabo, irmãos. O diabo é mentiroso, mas ele estava falando uma verdade naquela passagem de Atos, quando Paulo estava pregando o evangelho com Silas, e ela ficava todos os dias: esses são os homens de Deus, servos do Deus vivo. Porque até o diabo sabe, irmãos, quando você tem uma vida parecida com a dele. Ele está ao seu derredor, ele está aí agora. Não se engane, tentando te tragar. O apóstolo Pedro diz que ele está, mas você que serve a Deus, você tem um anjo ao seu redor te protegendo, para que ele não te avance, te trague, irmão, te devore. Ele já está condenado, ele já foi condenado, ele só espera o dia da sentença, e ele sabe que está próximo. Por isso ele tem lutado para arrancar as pessoas do caminho do Senhor. Ele tem escravizado as pessoas nas drogas, no álcool, na prostituição. E nós, como igreja, irmãos, não temos feito quase nada. Nós não temos ido de encontro às portas do inferno e metido penela lá para arrancar essas pessoas de lá, como Judas escreveu no único capítulo, no finalzinho dele. Coloca aí para mim, irmão Marcos, que eu não vou lembrar de cor não. Judas, o único capítulo aí, no versículo 22 e 23, eu acho. Nós temos, irmãos, que voltar a ser a igreja viva, o exemplo. Irmãos, eu gostava muito de rap. Eu me escuto os rap cristãos agora. Eu gosto muito dos que tem a palavra de Deus, mas tinha uma letra de um rap do Racionais. Eu lembrei de um pedacinho conversando com o irmão esses dias, e ela dizia assim que aqueles jovens que estão no tráfico, que se envolvem com as drogas ali, eles se espelham naquilo que está perto, aquilo que está ao seu redor. Nós como igreja temos ido para perto deles, temos sido essa carta viva para eles quererem ser igual a nós? Ou nós temos deixado só os traficantes, aqueles usuários de drogas que estão escravizados, onde eles veem isso e vivem isso? Ou nós temos sido essa carta viva, indo lá, demonstrado o amor, a compaixão, orado por ele? Nós temos ido às praças, como Paulo disse, orar, porque Deus quer que todos os homens se salvem, irmãos. Deus, ele não é como eu e como você, que muitas das vezes nós vemos uma notícia ruim lá de um pai que estrupou um nenenzinho, ou teve um ato desse, e o nosso modo humano já fica doido, querendo a vingança daquele cara. Eu não gosto nem desse tipo de notícia, irmãos. Por isso que eu luto, falo: Deus me transforma, porque eu quero ser capaz de, não que eu vou concordar com
nesse ato, irmão, mas eu quero ser capaz de olhar na alma dessa pessoa, indo sofrer junto com o diabo lá, e ter compaixão da alma dele, não da atitude dele. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Isso que Cristo teve de mim, de você, irmãos. O meu destino e o seu era o inferno. Ele nos resgatou da porta do inferno, porque todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Irmão, o significado da palavra morte é a separação de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, para nós não entristecer como os demais, porque os nossos irmãos estão dormindo. Lá não escreve morte, eles estão dormindo, porque a morte mesmo ela será naquele dia do trono. A segunda morte, no dia que Deus for julgar, todo ser humano vai passar pelo julgamento de Deus. Mas para aqueles que estão nessa palavra viva, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tem gente que acredita que vai ter dois tipos de tribunal. Irmãos, eu vou falar para você, eu não acredito dessa forma. Você pode acreditar, eu respeito o seu jeito de acreditar. Mas o apóstolo que escreveu o livro de Hebreus, sempre eu falo que é Paulo, mas é um versículo que o irmão nosso, esqueci o nome, não estou lembrando o nome agora dele, o irmão Lauro gostava muito. Hebreus 9, 27. Cabe ao homem morrer uma vez só e depois virá o juízo. Então, irmãos, nós temos que estar apegados a essa palavra que transforma. Estou finalizando. Tem um versículo que foi usado na política, mas eu falo isso aqui sempre. Ele não é da política, irmãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode te libertar, irmãos. Só Ele pode te conduzir pelos pastos verdejantes para alimentar dele. Ele diz que Ele é o alimento, Ele é a porta, e quem entra por Ele jamais será confundido. E foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos. Irmãos, vamos ser essa carta viva, vamos buscar uma unidade, vamos nos reunir mais para orar, para buscar. Irmãos, os dias são difíceis. Irmão, você já pensou se Deus deixar o comunismo tomar conta do nosso país? O que vai acontecer com você e comigo? De não poder se reunir para falar do Evangelho, como é lá na China, na Coreia do Norte. É do Norte ou é do Sul, hein? Do Norte, né? Na Coreia do Norte. Você já parou para pensar isso, irmãos? Você não pensa nessas coisas? No Brasil, irmão, nós vivemos no melhor lugar para viver o Evangelho aí. Nós temos a liberdade de ir para a rua. Teve uma época das políticas que saiu um vídeo do cara pregando o Evangelho na rua aí, e ele foi preso. Eu acho que foi no Rio Grande do Sul. Ele estava pregando o Evangelho para uma mulher que era da Umbanda, do Candomblé, não sei. Ela chamou a polícia, o usuário municipal, e ele chamou a polícia, tinha um alvará para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra, e ele foi preso e apanhou. No Rio de Janeiro tem muitos anos que transmitam uma lei, que se você pregar o Evangelho, se você anunciar Cristo, ela não foi aprovada ainda, eu acho, mas vai ser chamado de assédio religioso. Se alguém vir aqui e ele for satanista fazer uma visita, e ele tiver uns demônios dele lá, e ele manifestar aqui, nós expulsar o demônio dele, vai poder levar nós na justiça. Já está pronto, irmãos, para sofrer por amor a Cristo? Para morrer por Ele? Talvez eu não esteja, para ver o seu filho sofrer. Irmãos, se nós não deixarmos essa palavra entrar dentro de nós, nós não vamos ser capazes.
vierem, se nós não deixarmos essa palavra nos transformar, irmão, quando eles vierem prender os nossos filhos, os nossos netos, nós vamos arrancar as nossas espadas e vamos partir para cima. Mas aqueles que viviam a palavra, que a palavra adentrou o coração deles, irmãos, eles foram sacrificados, eles foram queimados, leão comeu eles nas arenas, eles eram escárnio. Então o hino que nós cantamos, que as irmãs cantou esses dias aqui, que nós gostamos de cantar, ele é parecido com aquilo. Eles morreram, irmãos, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Muitas pessoas têm morrido na Índia por amar essa palavra, por querer que as outras pessoas sejam salvas do pecado. Mas eu estou preparado para isso, você está? Às vezes o irmão fala alguma coisa para o nosso bem, nós empurramos com o irmão, ficamos de bicão. Às vezes ele está sendo usado por Deus para transformar a minha e a sua vida. Já imaginou alguém entrar ali com uma metralhadora, falar: agora nega Cristo ou eu vou matar o seu filho, vou matar a sua mãe? Temos que estar preparados, irmãos, orando, orar, buscar Ele, intimidade com Ele, porque senão nós não vamos ser capazes de suportar as dores que eles suportaram. E essa palavra que é capaz de fazer isso na minha e na sua vida. Irmãos, nós não podemos nos tornar alguém religioso que só frequenta um templo, alguém que só é crente quando está aqui dentro. Isso que Deus colocou no meu coração, irmãos, e não foi para você não, foi para mim primeiro. Não pense que eu estou aqui pregando para você. Nós estamos aqui ouvindo a voz de Deus, aquilo que Ele quis falar para nós. Amém? E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Se tiver alguém, irmãos, que sentiu no seu coração o desejo de entregar a sua vida, de deixar essa palavra também fazer parte da sua vida, se você não quiser receber a oração agora, não terminar o culto, você procura o pastor que nós vamos orar por você. Amém? Que o Espírito fale melhor no meu e no seu coração, irmão. Dê ouvido ao que o Espírito diz. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor é viva e eficaz.